Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, meus queridos, e hoje um testemunho maravilhoso de um pastor que foi arrebatado aos céus e lá Deus mostra coisas incríveis para ele. Eu tenho certeza que você será transformado ao assistir este testemunho. Preste atenção na pregação dele, cada detalhe que ele conta do que aconteceu com ele lá nos céus. Ele estava passando por momentos difíceis na vida dele. Ele achava que as orações dele não estavam sendo ouvidas por Deus. Ele chegou a um ponto de desanimar, de não querer ir mais para a igreja, de achar que nada fazia sentido mais, porque ele estava vivendo uma vida de escassez, uma vida completamente em dificuldade, mas ele continuava clamando, e ele tinha ouvido um testemunho de arrebatamento também. Ele ficou extremamente empolgado e buscou a Deus e pediu para também ter uma experiência com Deus, mas ele clamava e ainda nada acontecia. Até que na igreja um pastor chegou nele e disse que naquele dia ele teria experiências com Deus. Só que ele orava, clamava e nada acontecia. Só que ele insistiu tremendamente até que ele foi arrebatado aos céus. E ele conta coisas maravilhosas de lá, meus queridos. Preste atenção neste testemunho. Se você que está passando dificuldade, você que não está acreditando mais, você que acha que as suas orações não estão sendo atendidas, mas confia em Deus. As suas orações estão chegando até o trono de Deus e será respondida em nome de Jesus. Preste atenção nesse testemunho, você será impactado por ele. Vamos assistir. Abra sua Bíblia, livro de Salmos 66, número 66 e 16, até o versículo 20. Livro de Salmos 66, 16 ao 20. Amados, e este salmo não é apenas um simples salmo que eu estarei lendo nesta noite. Não. Nesses 13 anos de crente, desde a minha experiência no dia 28 de fevereiro de 1996, quando eu voltei do arrebatamento, quando eu procurava uma palavra de Deus, alguém me disse assim: a partir de hoje, este salmo se cumpriu em tua vida. Vamos ler 66, versículo 16. E é por isso que todas as vezes que eu vou contar o testemunho do arrebatamento, é nesses salmos que eu leio. E eu estou à espera de um sinal de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai dar. Vinde e ouvi todos o que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim as suas misericórdias. Repetindo o versículo 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim as suas misericórdias. Aleluia. Eu tenho certeza que nesta noite Deus não desviará de ti as suas misericórdias. Eu tenho certeza que nesta noite Deus vai te atender. A tua família vai ser abençoada mais ainda através de você. Eu disse para Deus: eu não sei se eu vou chegar até o final. Não tem problema se eu não chegar. Eu só quero da parte de Deus um renovo para a minha vida nesta noite. E se você estiver ligado com esse mesmo pensamento meu nesta noite, eu tenho certeza que Deus tocará na tua vida. Aleluia. Amados, eu estava na cidade de Ribeirão Preto, cortando algum pedaço, e eu passei por um momento difícil. Mais de 2 anos desempregado, e eu comecei a conversar com Deus. E disse: Deus, eu sei que é esse momento que Tu me colocou para que eu passasse por essa aflição, por esse momento.
Mas eu tenho certeza, Senhor, que no final de tudo isso, Tu tem uma saída. Tu tem uma porta de escape. E eu coloquei no meu coração, assentei no meu coração uma coisa: a orar a Deus, a entrar num propósito com Deus. Numa certa noite nós levantamos, convidado para ir para uma certa congregação. Nós fomos, nós chegamos naquela congregação e começamos a ouvir o pastor a pregar. E antes que ele começasse a pregar, ele começou a contar um testemunho e disse: amados irmãos, eu estava no meu ministério já há muito tempo, já dizendo para Deus: Deus, preciso ver algumas maravilhas diante dos meus olhos. Eu quero ver, eu preciso, porque tudo que Tu já fez é passado e eu quero algo novo para mim. E ele passou a contar um testemunho que ele dobrava os joelhos antes de dormir e dizia: Deus, eu quero ver uma maravilha diante dos meus olhos, eu preciso. E ele começou a contar que de repente, numa certa manhã, ele pegou o seu veículo. Tenho certeza que não tem alguém que conheça aqui Ribeirão Preto, mas a Avenida Brasil, ela é muito longa, ela é muito comprida. Irmão Pedro conhece a Avenida Brasil, muito comprida. E ele estava numa velocidade de 60 a 80 por hora ou menos. E ele disse que de repente ele viu aquela criança passar na frente do veículo, atrás de um pipa. E quando ele viu, ele disse: Deus, misericórdia, não vai dar para me frear. E ele viu aquele barulho por debaixo do carro, a criança passando por debaixo do carro. E ele freou lá na frente, parou o carro, desceu desesperado. Quando ele olhou para trás, saiu do veículo. Quando ele olhou para trás, a criança estava toda suja e ela estava batendo a roupa. E de repente ele gritou e disse: vem cá, menina, eu quero te ajudar, entra no carro, vou te levar para o hospital. E ele saiu correndo, não deu atenção para o pastor, foi embora. E ele entrou pensativo no veículo, ligou e foi embora. E na noite ele chegou, dobrou o joelho e disse: Deus, eu preciso ver uma maravilha diante dos meus olhos, Senhor. As minhas experiências são experiências passadas, eu quero ver uma maravilha diante dos meus olhos. Eu quero ter uma experiência nova contigo. E ele dormiu. Certa hora da madrugada ele começou a sonhar. Na mesma posição, na mesma hora, no exato momento da Avenida Brasil, ele estava com aquele veículo, a criança passando na frente do carro, mas só ele viu uma coisa que ele não pôde ver naquele momento que aconteceu o acidente. Ele viu os anjos de Deus levantando o carro e a criança passando, rolando por debaixo do carro. E quando ele despertou aquele sonho, um anjo disse para ele no sonho: diga para mim se isso não é maravilhas diante dos teus olhos. Amados, eu saí daquele culto dizendo: Deus, eu preciso de uma experiência contigo. Eu quero uma experiência contigo, mas uma experiência que fique marcada pro resto da minha vida. Quantas vezes Deus está fazendo maravilhas através da nossa vida, da tua vida, e tu não está enxergando, mas neste exato momento Deus está fazendo maravilha diante de ti, da tua família, abençoando você, guardando o teu filho. Por mais que nós muitas vezes não enxergamos, Deus está fazendo maravilha através de ti nesta noite. Amém. Aleluia. A minha oração mudou a partir daquela noite. Eu comecei a orar e dizer: Deus, eu preciso ver uma maravilha diante dos meus olhos. Eu quero uma experiência contigo. Eu preciso de uma experiência contigo, Senhor. Eu quero uma experiência contigo. Eu cheguei para minha madrasta na noite e disse para ela assim: olha, a senhora é responsável pela oração de manhã, eu vou com a senhora, só que tem o seguinte, eu quero que quando acabar a oração, a senhora me deixe ficar lá. Ela disse: por nada, não tem problema, eu te dou a chave, você fica lá. E eu comecei a fazer um propósito com Deus, disse: Deus, eu quero uma experiência contigo, Senhor. Aleluia. E é por isso que eu digo, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus. Quantas vezes você acha que a tua oração não está sendo respondida porque não aconteceu nada na tua vida, porque Deus não realizou ainda aquelas promessas que você tem da parte de Deus? Amado, aguarde. A tua oração está sendo respondida através do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. E eu comecei a partir daquele momento a orar. E eu ia de oração em oração, de manhã. Só que acontecia o seguinte:
Quando acabava aquela consagração das irmãs do ciclo de oração, 9 horas da manhã, das 7 às 9, as irmãs saíam, e eu continuava dentro do templo, naquela congregação, e dava meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, eu saía da congregação, ia em casa, que nós morávamos perto da congregação, tomava banho e voltava para a igreja novamente. Aí o pastor Jurandir chegou para mim e disse: Joel, é o seguinte, eu senti de Deus de te colocar como terceiro dirigente de jovens. Disse: pois não, pastor, eu estou aqui pronto para fazer a obra de Deus. E foi isso, passando-se os meses, orando na presença de Deus, consagrando a vida, mas nada acontecia. Parecia céu de bronze, nada se realizava, nada aparecia diante da minha frente. Desempregado, meus irmãos pequenos, minha irmã, da minha madrasta. E até um dia nós saímos para procurar emprego, arrumamos um emprego de servente de pedreiro, trabalhamos 1 mês. De repente o patrão chegou para nós e disse: Joel, é o seguinte, está acabando a reforma, e você é novo aqui, e você vai ser o primeiro a ser mandado embora, para completar a benção. Tantos anos desempregado, depois que se arruma de servente de pedreiro ainda, que não é fácil, trabalha 1 mês, não dá. Eu cheguei em casa e disse para minha madrasta assim: olha, eu recebi aqui o pagamento de 1 mês, é isso que eu tenho, nós vamos comprar aqui o que Deus vai nos dar com esse dinheiro. Compramos arroz, feijão, passávamos uma necessidade tremenda. Eu me lembro que uma certa madrugada não tinha nada para levar na marmita, o que eu coloquei era arroz branco, e peguei um pouco de óleo, joguei um salzinho no óleo, joguei por cima do arroz e vamos trabalhar. E aquela manhã, eu esqueci de não comer perto dos amigos ali. Deu meio-dia, fomos comer, cada um abriu a sua marmita, e quando deu uma olhadinha para cada um a sua mistura, aquele bife acebolado, cada um, e eu, caí na besteira de abrir a marmita. Quando abri a marmita, alguém olhou para mim e disse: ó, toma um pedaço do meu bife aqui. Se ser crente é passar essa necessidade que tu está passando, jamais eu quero ser crente. Aí eu levantei com a autoridade do Espírito Santo de Deus e disse: amado, pode ficar com teu bife acebolado, porque eu quero passar por essa necessidade, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. E eu saí aquele ali, fui chorar no outro lugar e disse para Deus: Deus, que negócio é esse? Mas na final daquela tarde o pagamento foi feito, nós viemos para casa, compramos o que deu para pagar, comprar, e até que sobrou R$10. E a passagem para Mococa, Ribeirão Preto para Mococa, naquela época, custava R$4. Eu disse: R$10 sobrou, dá para mim ir e voltava. Tinha um trabalho de ciclo de oração em Mococa. Cheguei, peguei ali a minha roupa, fui. E quando eu entrei já no culto, já tinha começado, eu sentei lá no último banco do culto, da igreja, sede nossa em Mococa. E estava um pastor pregando, o pastor Agenor, e ele estava trazendo a palavra. De repente ele parou e disse: moço, você de camisa listrada aí. Eu sentei lá no fundo porque eu estava com vergonha. Eu estava com uma camisa rasgada no ombro, e eu sentei lá no fundo com vergonha. Ele disse: olha, Deus manda te dizer que está passando uma nuvem muito escura por cima de você, mas ela já está saindo de cima de você, e Deus manda te dizer que Deus te dará uma providência, uma experiência tremenda. Deus entrará com providência na tua vida a partir de hoje. Eu glorifiquei a Deus, fiquei muito contente, voltei para Ribeirão Preto no outro dia. Eu disse: quem sabe, chegando lá, minha madrasta vai dizer assim: olha, tem alguém te procurando para você trabalhar aí. Nada. Mais de 6 meses de oração, consagração, jejum e nada. Quando eu cheguei ansioso, disse para minha madrasta assim: olha, alguém me procurou, pareceu algum emprego? Eu disse: não, já. Aí eu entrei para o quarto e disse: Deus, mas tu disse que estava entrando com providência aquele dia, não aconteceu nada ainda. Aquela noite o coração fechou, amado. A minha madrasta começou a se preparar para ir para a igreja. Uma congregação, era na casa do irmão Antônio. E de repente ali era um culto na garagem, era um ponto de pregação. Hoje é uma congregação. E a minha irmãzinha disse para mim assim: Joel, você não vai para o culto? Eu disse: eu não. O que eu vou fazer no culto? Deus não me responde, a minha oração não é ouvida, não é respondida. O que eu vou fazer lá? E revoltado, fiquei no meu cantinho,
em cima da beliche, onde eu dormia. Todo mundo se preparou para ir para a igreja, se trocaram, foram, bateram a porta. Quando bateu a porta, demorou alguns segundos, minha irmãzinha de 7 anos de idade entra de novo, olha para mim e diz: Joel, mas se for hoje que Deus quer te responder, como é que fica? Aí eu olhei para ela e as lágrimas começaram a descer da minha face, e eu vi que era o Espírito Santo de Deus que usava a boca dela aquela noite. E eu disse: espera um pouquinho. Eu coloquei uma chinela havaiana e fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, eu cheguei já angustiado, já fui se encostando num cantinho mais escondido que tinha. E de repente o pastor chegou e me chamou e disse: olha, meu filho, Deus me disse que você vai pregar hoje. Eu disse: pastor, Deus deve ter se enganado com o senhor, porque hoje eu estou angustiado e não vai dar para mim pregar hoje não. Não, irmão Joel, Deus disse que é você. Quando eu estava ajeitando a minha gravata, Deus disse que era você. Angustiado, coração perturbado. Eu voltei para ele e disse: pastor, não sou eu, pastor, estou necessitado hoje. Ele disse: volta para o teu lugar, você vai pregar. E eu voltei para o meu lugar e continuei lá chorando, angústia na alma. E de repente eu ouvi uma voz linda, uma voz tremenda, e dizia assim: Joel, olhe para frente. Ô Joel, olhe para frente, Joel. E eu chorando, eu pensei que alguém estava me chamando, alguma pessoa. E quando eu levantei a minha cabeça chorando, no meio da congregação, no meio dos irmãos, havia um rio lindo correndo, e por cima daquele rio havia um homem todo de branco, e ele olhava para mim e dizia assim: venha se banhar nessas águas. Aleluia! Venha se banhar nessas águas. Hoje Deus tem uma experiência para te dar. Eu corri para minha madrasta e disse: a senhora está vendo alguma coisa? Inexperiente ainda, não entendia nada. E ela disse: Joel, vendo o quê? E eu disse: lá no meio da congregação, veja. E ela olhava, se levantou, o pastor ainda perguntou o que era. E de repente aquele homem olhava e dizia: hoje Deus tem mistério a te revelar. Aleluia, aquela quinta-feira se tornou uma quinta-feira de glória. E eu cheguei para o pastor e disse: pastor, sou eu que vou pregar hoje, deixa comigo a palavra. Ele disse: Deus já me disse que era você. De repente ele passou a palavra para mim, eu comecei a pregar. Aquele homem desapareceu no meio da congregação, e eu comecei a trazer a palavra. E de repente no final do apelo, eu fiz o apelo, pessoas aceitaram Jesus. Deus batizou a minha irmãzinha de 7 anos com o Espírito Santo aquela noite. Aleluia. Nós voltamos uma alegria tremenda para casa. Terminou o culto, era umas 10h30 da noite. Voltamos para casa. Nós morávamos do lado do aeroporto da TAM ali. E quando nós entramos na rua, eu já disse, alguns irmãos conhecem, e do lado do aeroporto da TAM não tem luz na estrada nenhuma, porque a Avenida América é muito longa. Para não ter pista, para não ter ali, a pista ficava do lado e não poderia ter poste, luzes, para não confundir o avião descer. Era escuro, era um breu, somente as luzes da casa acesa. E de repente nós, a minha irmãzinha falando línguas estranhas, nós cantando, louvando a Deus. E de repente apareceu um caramba atrás de nós. Eu disse: filha, sai daí, que vem vindo um carro. Sai da frente, sai da estrada. Aleluia. E quando ela saiu, se afastou, mas eu não olhei para trás. Mas só que aquela luz foi nos acompanhando. E conforme ela ia nos acompanhando e não passava, e de repente eu olhei para trás e sumiu. E ela olhou para trás procurando nada. Quando nós olhamos para frente, havia uma trombeta de ouro no alto e uma espada de fogo iluminando. E nós falando línguas estranhas. Eu queria falar para ela: você está vendo? E ela falando também línguas estranhas. Ela olhou para mim e disse: Joel, você está vendo o que eu estou vendo? Eu disse: olha, eu estou vendo uma trombeta de ouro e uma espada de fogo no alto. Uma criança de 7 anos de idade falando línguas estranhas, perguntando se você está vendo. Eu comecei a chorar. Minha madrasta correu e ela começou a perguntar o que era. E nós falava para ela, mostrava: aqui, você está enxergando. Ninguém via nada. Chegamos no portão de casa, aquela visão desapareceu. A minha irmãzinha começou a chorar, a pedir que voltasse aquela visão. E nós entramos para dentro de casa. Os irmãos entraram para dentro de casa. E foi um Pentecoste dentro do quarto, tremendo aquela noite. E de repente eu lembro que alguém começou a louvar a Deus, e nós louvamos a Deus junto.
De repente eu vi meu irmão dizer assim: olha, segura eles vão cair aí. Eu não vi mais nada. Eu lembro que alguém me segurou, depois eu não vi mais nada. Quando eu dei por si, eu estava em pé na cama. A minha irmãzinha deitada também na cama, junto do meu lado. Só que eu olhava para mim, eu estava em pé, o meu espírito estava em pé, o meu corpo estava deitado na cama. A minha irmãzinha para cima de mim. E eu olhava desesperado, dizia: o que está acontecendo? E 2 anjos dentro do quarto, ninguém enxergava nada. Ele olhou para mim e disse: Deus ouviu a tua oração. Aleluia! Hoje Deus tem mistério a te revelar. Eu se espantei, olhava para o meu corpo, olhava para o anjo, olhava para minhas vestes toda de branco. E ele começou a olhar e dizer: vem, me dá a mão. A minha irmãzinha começou a se levantar. E ele segurando a minha irmãzinha pela mão, numa velocidade, nós começamos a sair do telhado, passamos por tudo. E de repente ele parou no alto. Eu lembro que a minha madrasta, ela dobrou os joelhos e começou a orar e dizer: Deus, é a única filha que eu tenho, Deus. Não leva ela embora, não. Por favor, traz a minha filha de volta. E eles batendo no meu coração, medindo um pulso, e nada acontecia. E ela fazendo uma massagem no coração da minha irmã. E de repente eu parei no alto, aquele anjo segurando a minha mão. E aquele outro anjo que estava levando a minha irmãzinha trouxe ela de volta. E colocou o espírito dela dentro do corpo dela novamente. Ela despertou chorando. Olhou para sua mãe e disse para minha madrasta assim: mãe, por que a senhora fez isso? Era lindo o lugar onde eu estava indo, mãe. Por que a senhora fez isso? Quando eu olhei para aquilo, eu comecei a pensar e dizer: o que está acontecendo? Aquele varão que estava comigo, ele olhou para mim e disse: filho, Deus não suportava mais as suas orações. E Deus quer te responder hoje. Vem comigo.